A paz do nosso Senhor. Nosso título será em Lucas, capítulo 16. E o título, A Ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E disseram umas às outras: quem nos revolverá a pedra do sepulcro? Olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, e não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Essa passagem, que lemos, ela fala da ressurreição de Jesus. Mas anteriormente, nós tivemos a crucificação. Então, essa passagem, ela mostra que ali algumas mulheres, elas foram logo cedo ao sepulcro. Elas compraram ali o unguento, não é? Para ungir ali o corpo do mestre. E ao romper do sol, né? Ao nascer, elas ali se dirigiram, mas elas ficaram indagando uma a outra: quem é que vai remover a pedra do sepulcro? Porque a pedra é muito grande. E ao aproximar-se do sepulcro, as mulheres, elas viram que a pedra estava removida. E elas se aproximam e lá dentro do sepulcro, elas verem um jovem assentado à direita, como diz a leitura, vestido de uma veste comprida branca. E ele faz a pergunta a elas: quem elas estavam procurando? A Jesus, o Nazareno? Ele já não está lá. Ele ressuscitou. E ele diz às mulheres que elas vão e digam aos discípulos o que o mestre tinha dito a eles, que ele ressuscitaria, iria ter com eles novamente. E ali a ordem dele é que ele dissesse aos discípulos que ele iria encontrá-los na Galileia. Mas ele diz aos discípulos e a Pedro. Ele fala claramente. Diz aos discípulos e a Pedro que ele ressuscitou. Irmã, porque ele ressalta o nome de Pedro. Pedro é aquele que o negou 3 vezes. Pedro foi aquele que negou o Senhor 3 vezes. É ele mesmo. E o Senhor manda dizer que vai ter com eles e com Pedro. E por que ele manda dizer a Pedro? Uma vez que ele o negou.
ele manda dizer que vai ter com Pedro, porque ali ele vai ter o encontro com aquele que amava sim ao Senhor. E naquele momento de fragilidade que Pedro teve, ele nega. É por isso que quando o Senhor, ele encontra Pedro, ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele faz essa pergunta a Pedro. Então ele pede a Pedro que apacente as ovelhas dele. E eu quero, com esta reflexão, te dizer: o Mestre, ele sim, ele foi crucificado. Ele pagou ali, na cruz do Calvário, na sua crucificação, o pecado da humanidade, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. E não importa qual seja esses pecados, basta que nós venhamos a nos arrepender e passar a ter uma mudança. O preço foi preço alto para comprar a minha e a tua salvação. Não despreze isso. Enquanto ainda há tempo, o que importa mais é a nossa alma. Só há 2 caminhos eternos: é céu e inferno. Qual deles você tem decidido? Céu ou inferno? Porque se você deseja o céu, ainda há tempo de você rever as tuas atitudes. E o Senhor, voltando para as Sagradas Escrituras, aquele jovem que ali se revelou às mulheres, era um anjo. Era um anjo da parte do nosso Pai, para dizer aquelas coisas às mulheres. Dizerem aos discípulos que o Mestre ia ter com eles. E com Pedro, como ele ressaltou. E ele perdoou Pedro, sim. Quando Pedro negou, 3 vezes ele pergunta também a Pedro, como já falamos, se Pedro amava ele. E depois, o último, ele faz: tu sabes, Senhor, todas as coisas, porque ele sabia que foi o lado humano de Pedro. E o que é que eu quero dizer com isso? O nosso lado humano, às vezes, nos faz amar o mundo, as coisas do mundo, a negar ao Senhor e abraçar os prazeres daqui, e são tantos os prazeres. Mas o Senhor, ele está aqui, vindo ao nosso encontro, e ele pergunta a mim e a você: Maria, José, Cristina, João, Henrique, Kátia, são tantos nomes. Diego, Elisângela, Karina, Simone, Neuza, Assis e por aí vai. Tu me amas? E se a tua resposta for sim, então entregue a tua vida a Ele. Senhor, eu te aceito como meu Salvador, meu único Salvador. Eu me arrependo das minhas práticas. Perdoa os meus pecados, Ele vai te perdoar. E começa a seguir a Ele, a seguir ao Senhor, aos seus ensinamentos. E coloque uma coisa na sua cabeça e não esqueça: o nosso alvo é um dia estarmos com Ele. Não é as coisas momentâneas aqui do mundo. O Pai, Ele é sabedor das minhas e das tuas necessidades. Mas o teu foco seja o céu. Lembra, só há 2 caminhos, céu ou inferno. E se você decidir o céu, caminhe sem olhar para trás. Não olhe para trás como a mulher de Ló, que foi olhar as coisas que estava ficando quando o Senhor mandou que o anjo fosse lá, que aquela cidade pecaminosa seria destruída pelo Eterno, Pai. Mas não olhasse para trás, foi a ordem. E ela olha para trás, e ela vira uma estátua de sal. E só segue adiante Ló e suas filhas. Se você aceitou Jesus, não olhe mais para o mundo. Não olhe mais para trás.
Não olhe para as conversas que você tinha, as noites que você passava em rodas, talvez com amigos, piadinhas que você gostava de contar. Não olhe mais para essas coisas. Essas coisas ficam para trás. Você agora é luz, você é sal para este mundo que está em trevas. Você vai iluminar, você vai dar sabor. Aonde você passar, você vai fazer a diferença. E muitos vão ver, fulano está mudado. Aí você vai dizer, sim, eu estou. Eu aceitei o Filho de Deus como meu único e verdadeiro Salvador. Os meus pecados foram perdoados. E hoje eu tenho certeza da minha salvação. É isso que você vai proclamar para os teus. E leve os ensinamentos de Jesus adiante. Tenha uma vida de compromisso, de leitura da palavra do Senhor. Uma vida assim de oração. É importante que nós venhamos a orar, a jejuar, a ter momentos só com o nosso Pai. Nós precisamos alimentar o nosso espírito, pois aqui vivemos uma batalha. Nós vivemos aqui, é carne e espírito. E você precisa alimentar, estar fortalecido. Não olhe para trás como a mulher de Ló. Siga em diante, porque o nosso alvo é o céu. Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Mas ele deu sinais para que o seu povo atentasse quando estivesse próximo à sua vinda. E ele disse que até a natureza daria sinais. E você tem percebido como o mundo está. A natureza está anunciando que o Filho de Deus está voltando. Não queira ficar aqui neste mundo, que vai ser dias terríveis. Vai ser dias terríveis para quem ficar aqui. Não queira pagar com a sua vida em sofrimento, mas escolha agora a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Os sinais estão se cumprindo, anunciando que Jesus está voltando, vindo buscar a sua igreja. Irmã, quem é a igreja? É a Assembleia, é a Batista, é a Congregacional e são tantas? Não. É o povo dele que está nessas que eu falei e em muito mais. Ele vem buscar o seu povo escolhido, aquele que tem vivido de acordo com o que ele tem ensinado. Amar o próximo, ter uma vida santa, sim. Não se pode ir para o Pai se viver uma vida promíscua de pecado. Nós precisamos ter uma vida santificada. Como é que estão as tuas vestes? Elas estão brancas ou elas estão manchadas? Talvez você que já aceitou Jesus, mas ainda tem o pecado, como não estou te condenando, precisamos pedir a Ele, isso serve para mim, para que nós possamos nos corrigir aquilo que ainda tem entristecido o Senhor. Porque com as vestes sujas e manchadas, nós não podemos chegar lá. Mas ainda há tempo de lavarmos as nossas vestes e esperar o nosso Salvador, que está vindo a qualquer momento. Amém? E para você que ainda não fez a feliz escolha, eu te pergunto, você aceita aquele que está vivo? Ele não está lá, a pedra foi removida. E quando o Pai ordenar, o Filho virá buscar o seu povo. Você é povo dele. Amém? Leia a Bíblia.